Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Que alegria estar mais uma vez aqui na nossa casa, partilhando do amor entre irmãos, né? Bom dia, Laís! Bom dia, Railana. Bom dia, escola! Bom dia! Vocês não sabem quanta alegria, satisfação, faltam até palavras e adjetivos para qualificar esse momento. Meu coração bate torto por isso. E bom dia para você que está em casa também. Fico muito feliz de saber que está nos assistindo. E não apenas nos assistindo, mas conhecendo um pouco mais de Cristo. Fico feliz por isso e quero dizer que Deus te abençoe muito. Que você continue envolvidos nessa obra, não apenas assistindo, mas também compartilhando os vídeos que são disponibilizados na internet. Amém! E nesse momento, para iniciarmos, vamos nos colocar de joelhos para fazer uma oração? Senhor Deus, poderoso Pai, obrigado por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos, Senhor Deus, de ter a vida. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades, pelos presentes dados, pelas dádivas que o Senhor dará ao teu povo. Queremos, nesse momento, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa abrir os ouvidos daqueles que estão em casa, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, habite no coração de cada um deles. Que eles possam receber, Senhor Deus, a verdade com alegria e assim proclamar, Senhor Deus, essas verdades tão preciosas, a pérola que o Senhor colocou em nossas mãos. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos momentos que o Senhor nos concede entre irmãos e queremos pedir a Tua bênção sobre cada um de nós que estamos aqui e daqueles que estão assistindo, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de vir aqui pra frente pra gravar, né, tava ali com a Railana, como a gente vai estar falando ali. Aí a Rai, vamos com toda a animação falando, bom dia, Escola de Profetas. E é com essa mesma animação da Railana que eu convido você a entoar o hino de número 267, As Searas Maduras. Que você em casa também nos acompanhe louvando ao Senhor. Venha com vocês. Atualmente eu estou no campo de Brejinho. E lá eu fico com os pimpolhos, né, eu fico com todas as crianças. E o interessante é que as crianças... elas têm um coração muito aberto para decorar a palavra de Deus. Eu começo a sentar com ela, vamos lá decorar. E ela chega, tia, já decorei esse. Olha, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tia, já guardei esse. Tia, já decorei esse. E é muito gostoso ver isso, porque vemos de fato crianças se levantando, decorando a palavra de Deus. Crianças de fato se levantando à busca de um reino. E eu vejo o trabalho de Deus na vida dessas crianças. E eu fico muito feliz com isso também. E nesse momento nós também temos a oportunidade de gravar mais um verso bíblico. Isso mesmo. E é qual o verso, Rai? 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Então nós vamos no 3, todo mundo junto. Você também que está em casa, pode repetir conosco o verso. Os versos, eles fazem parte da nossa vida e nos traz alegria, né? Que o Senhor nos abençoe. Então vamos lá, Laís, no 3? 1, 2, 3. 1 Pedro 1, do 5 ao 7, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais,
ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Amém. Amém. Que você aí de casa possa desfrutar desse estudo e ser muito abençoado pela presença de Deus na sua vida. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, minha irmã Ivanilda. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, não é isso? O pessoal de casa vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Ivanilda. A mim já conhecem, né? Já falo tanto aqui várias vezes, tantos dias, mas agora nós vamos também aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E o que nós estudamos nesta madrugada? Quais foram as referências do nosso estudo? Nessa madrugada nós estudamos o 29 e o 30 de Salmos e Mateus 13, 51 e 52. E também o capítulo 11 do Parábola de Jesus. Bastante coisa, né? Então vamos começar meditando um pouquinho no Salmo 29 e no Salmo 30. Quais foram as coisas assim que você destacaria nesses salmos? No Salmos 30, a parte que mais eu achei importante foi o verso 5, que diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu achei importante porque aqui diz que a ira do Senhor dura só um momento. Ele não é um Deus que se ira e fica para sempre, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado, ele se ira conosco, mas quando a gente pede perdão, a ira dele já acabou. Então eu achei muito importante. Que legal! O Salmo 29 e o Salmo 30 são salmos de reconhecimento a Deus, né? O salmista está reconhecendo a Deus. Tanto que no Salmo 29, como é que ele começa? Ele começa dizendo assim, ó, tributai ao Senhor, né? Tributai ao Senhor, filhos seus, tributai ao Senhor a sua glória, a sua força. Ou seja, reconheça a Deus pela sua majestade. E é muito lindo o Salmo 29 porque o salmista está falando sobre o poder da voz de Deus. E se a gente parar para pensar, né? Todo esse mundo, ele é regido pelo poder da palavra de Deus, pela ordem que saiu da boca de Deus. Que poderosa é a voz do Senhor. E é essa voz que nós escutamos todas as manhãs. Se nós pararmos para pensar, não é isso? Quando a gente abre a Bíblia, de que voz nós estamos ouvindo? É a voz do Senhor. E essa voz tem esse poder de mexer com a gente, né? E de nos transformar, de nos mudar. Ela é uma voz poderosa, uma voz majestosa, que é o que o salmista vem relatando aqui no Salmo 29. E eu gostei também muito desse texto que você destacou, no Salmo 30, porque é um texto bem conhecido, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, tudo é passageiro, tudo passa, né? E que esperança nós temos ao ler textos como esse na palavra do Senhor. E sabe, esse Salmo 30, Ivanilda, me traz muitas esperanças, porque o salmista vem dando glória ao Senhor, porque Deus, de maneira muito bondosa e muito misericordiosa, livrou ele de tantas situações. Se você vê o verso 2, por exemplo, ele diz, olha, Senhor, eu clamei pelo socorro e o Senhor me ajudou. O Senhor me curou. Ele fala, Senhor, eu chorei numa noite, mas a alegria veio pela manhã. E aí, se você ver o verso 11, por exemplo, ele diz, o Senhor transformou o meu pranto em alegria. Então ele está dizendo, o Senhor esteve presente em todas as minhas dificuldades. Que alegria saber que nós temos um Deus tão pessoal, né? Um Deus que cuida da gente, que nos ampara, que está ali sempre ao nosso lado, né? Verdade. E partindo então para o Evangelho, para Mateus 13, vamos lá ler os nossos 2 versinhos da nossa parábola. Você poderia ler para a gente o verso 51 e 52? Sim. Verso 51 diz assim: E disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. 52. E ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Olha aí, que parábola legal, né?
Nós estávamos estudando várias parábolas e aí agora Jesus para de falar várias parábolas e diz assim, vocês estão entendendo? Aí eles falam, sim, igual quando a gente pergunta para vocês, né? Vocês estão entendendo o que a gente está explicando? Sim, estamos entendendo, né? E aí Jesus fala assim, então se vocês estão entendendo, vocês sabem da responsabilidade que é receber essa luz. Aí ele lança uma parábola. Aí ele lança a parábola do escriba, que é o pai de família, que tira do tesouro as coisas novas e coisas velhas. Vamos entender essa parábola? Primeiro vamos identificar cada um aí. Quem é esse escriba, quem é esse pai de família, quem é essas coisas novas e essas coisas velhas? Vamos lá. Então, quando Jesus falou assim, pois todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Esse escriba era realmente um escriba da época que ele estava se referindo, ou ele estava querendo se direcionar a um outro tipo de grupo, de classe, de pessoas? A todos nós, né? A todos nós, isso mesmo. Na época, aos discípulos, né? Estava falando, vocês são como escribas, porque vocês estão ouvindo do evangelho, estão aprendendo, recebendo. Vocês se tornam doutores. Pensa só, que coisa legal. Quando você entra em contato com a palavra de Deus, Deus te torna um doutor. Imagina isso, porque na palavra do Senhor está escondido todos os tesouros, a sabedoria, o conhecimento está ali. E a gente aprende tudo. Me diga do que a Bíblia não fala. A Bíblia fala de tudo e a gente aprende e se torna intelectual, inteligente, enobrecido. Esse é o poder da palavra de Deus. E aí ele fala, vocês são como escribas. E um escriba é como um pai de família. Então o pai de família representa também a nós, que recebemos a mensagem do evangelho. E aí ele diz assim, ó, o pai de família tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vamos falar um pouquinho sobre esse tesouro? Bom, pelo que eu entendi, o tesouro se refere a Jesus Cristo, né? Uhum. Aí a gente tira coisas novas e coisas velhas, porque assim, Cristo ele é apresentado no Novo e no Velho Testamento. Uhum, isso mesmo, exatamente isso. O interessante é que o pai de família, ele tira do seu tesouro e o tesouro dele nunca diminui. Eu acho engraçado as coisas... Só acrescenta. Só aumenta. As coisas no reino de Deus é o contrário. Aqui no mundo a gente pensa assim, eu vou reter, vou guardar para eu ter. No reino de Deus é o contrário. Você dá para poder ter mais. Senão você não tem. Se você reter, aí você perde. Então, o tesouro que esse pai de família tem só aumenta porque ele compartilha com os seus. Ele está ali sempre doando do seu tesouro. E isso sendo aplicado a nós é aplicado na pregação do evangelho. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, que é o tesouro que você falou, nós temos que, se estamos cheios desse amor e dessa graça, não tem como a gente ficar calado, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar para as pessoas aquilo que Jesus fez conosco. Não pode reter só para nós, né? Exatamente. Tem que apresentar para outras pessoas. Imagina reter a bênção que foi a maravilha da sua vida. Eu me lembro de uma irmã conversando comigo, uma irmã da igreja, falando assim, olha, a gente não deve pregar o evangelho só porque quer ver Jesus voltar, mas é para amenizar a miséria humana. Pensa só, quantas pessoas estão sofrendo no mundo que se tivessem a luz da palavra de Deus, sofreriam menos. Teria a alegria da salvação, a alegria de andar na presença de Deus. A gente diminui a miséria humana quando compartilha a palavra de Deus. E sabe, se no seu coração não existe esse desejo que pulsa de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, saiba que isso é antinatural. Foi isso que o livro trouxe. Aqui na página 125, ele diz que é antinatural que qualquer pessoa mantenha em secreto estas coisas. E quem está possuído do amor de Cristo não o fará. Imagina, se você está possuído do amor de Cristo, não tem como você reter isso. Você quer falar para todo mundo, você quer pregar o evangelho, você quer ajudar as pessoas. Isso brota de maneira muito forte no coração, né? E assim é o pai de família, que compartilha o seu tesouro e só aumenta. E quando nós compartilhamos a bênção do evangelho, quem é os maiores beneficiados? Nós mesmos. Não é isso, Neuzi? Nós mesmos somos os maiores beneficiados. Pensa só que coisa maravilhosa. E agora, nesse grande celeiro onde o pai de família guarda esse tesouro, nós precisamos entender o que é esse celeiro.
Qual é o Palavra significado? de Deus. A palavra de Deus. E sabe o que é interessante? E tem um parágrafo aqui, ó, que explica isso de maneira bem detalhada. Você pode ler pra gente? Li tudo. Lê até aqui, ó, até vida humana. O grande celeiro da verdade é a palavra de Deus. A palavra escrita, o livro da natureza e o livro da experiência no trato de Deus para com a vida humana. Olha aí onde que estão escondidas as verdades de Deus. Na sua palavra escrita, no livro da natureza, que é o que nós estamos estudando, Parábolas de Jesus, e o que mais? O livro da experiência. A sua experiência pessoal com Deus. Tudo isso revela Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu estou conhecendo a Deus. Quando eu olho para a natureza e tiro as lições da natureza, eu estou conhecendo a Deus. E quando eu conheço a sua história com Cristo, quando eu vejo como Cristo tratou você, como Ele te conduziu e você conta isso para as pessoas, o que acontece? As pessoas falam, nossa, que Deus maravilhoso, que Deus é esse que cuidou da Ivanilda desse jeito, e a gente conhece Deus. Não é interessante isso? Agora, desses três aqui, o mais esclarecedor e o mais revelador é a palavra escrita. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus está na Bíblia. Foi revelado para nós, está escrito. Tudo. E nós temos que tirar desse celeiro os nossos tesouros, né? Temos que fazer uma busca nesse celeiro para encontrar esses tesouros, não é isso? E o que significaria, então, essas coisas novas e essas coisas velhas? Tem um parágrafo, Ivanilda, que eu gostei muito e que explica um pouco daquilo que você mesmo falou sobre Cristo ser o tesouro. Olha aqui esse parágrafo, pode ler ele completo. Cristo manifesto aos patriarcas, simbolizado no serviço sacrificial, retratado na lei e revelado pelos profetas, é o tesouro do Antigo Testamento. Cristo em sua vida, morte e ressurreição, Cristo, como é manifesto pelo Espírito Santo, é o tesouro do Novo, nosso Salvador e o resplendor da glória do Pai, tanto é o Antigo como o Novo. Que legal isso, né? No Antigo Testamento, Cristo era o tesouro, representado ali pelo sacrifício dos cordeiros, né? Retratado na lei, se revelando aos profetas. Cristo era o tesouro. Ele era o foco no Antigo Testamento. Agora, no Novo, permanece sendo Cristo o tesouro. Só que agora, numa nova visão, manifestado em carne, na sua morte, na sua ressurreição, agora passou da sombra para a realidade, mas Cristo é o tesouro tanto no Antigo como no Novo. Que coisa legal isso, né? E o importante de nós entendermos esse de tirar as coisas novas das coisas velhas, o que significa isso? Aqui tem um parágrafo que explica exatamente sobre esse ponto que nós precisamos entender, o que significa tirar as coisas novas das coisas velhas. Esse parágrafo que começa desde a primeira promessa de redenção no Éden, a vida e o caráter, encontrou? A vida e o caráter e a mediação de Cristo têm constituído o estudo das mentes humanas. Todavia, cada mente pela qual tem atuado o Espírito Santo expôs esses temas sob aspecto novo. Olha que interessante. As verdades da redenção são susceptíveis de desenvolvimento e expansão constantes. Embora velhas, são sempre novas e revelam constantemente ao inquiridor da verdade maior glória e força mais potente. Pensa só, quantas vezes você aí de casa leu o mesmo texto várias vezes, conhece a história de cor e salteado, e às vezes quando você lê de novo, você fala, nossa, não tinha percebido isso. Veio uma nova luz sobre aquele texto que você leu. Todos os anos nós fazemos o ano bíblico aqui na Escola de Profetas, mas todos os anos é diferente.
Deus se revela de maneira mais profunda. E a gente lê, e a gente já leu aquele texto, já releu, já revirou, mas Deus se revela de novo. Numa situação que talvez nós estejamos vivendo, né? A situação é diferente, a gente está mais amadurecido para entender as coisas, então a situação nem sempre não é a mesma. Então quando você lê e vai aprendendo a palavra de Deus, vai se renovando a cada vez que você vai tendo mais e mais contato. E aí, as coisas velhas que estavam ali sempre se tornam novas. Pensa que lindo. Lembra de Jesus com os discípulos de Emaús? Explicando sobre a ressurreição, diz que ele pegou de onde? Desde Moisés, para explicar sobre a morte e ressurreição de Cristo, tirando das coisas velhas para as coisas novas. Agora, tem pessoas que pensam assim: ah, não, a gente só vive pelo Antigo Testamento. O Novo a gente não aceita, não, a gente não acredita muito, não vai rejeitando o Novo Testamento. Tem muitos que acreditam no Novo e não acreditam no Velho. Exatamente, tem gente que rejeita o Antigo Testamento e só vive pelo Novo. Ah, está no Antigo Testamento? Já passou, né? E tem pessoas que não acreditam no Novo Testamento, só acreditam na Torá, né? Na lei, no Antigo Testamento. Mas nisso se há um erro. Por que isso é um erro? Porque assim, se a gente quer aprender alguma coisa do Novo e não for lá para o Velho, não tem como compreender. É verdade, porque Cristo morreu na cruz por nós. Mas se a gente não for lá no início, no Velho Testamento, como é que a gente vai saber que ele veio para morrer por nós? É verdade. Então a gente entende que Antigo e Novo Testamento são o quê? Inseparáveis. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Nós precisamos dos dois. Precisamos dos dois e não podemos separá-los e dizer, vamos viver só por um. Vamos viver só sobre a orientação de um. Não, os dois estão ali unidos como um todo, inseparáveis. E olha que interessante que trouxe aqui no livro, eu achei muito legal essa explicação que a senhora White trouxe sobre a lei e o evangelho. A lei, ele é um suprassumo do evangelho. E o evangelho é um desdobramento da lei. Veja, como é que eu tiro um do outro? Não tem como. Ela diz aqui, ó, que a lei, aqui na página 128, a lei é a raiz, o evangelho são a fragante flor e frutos que produz. Como é que se tira um do outro? Não tem como. Eles trabalham juntos para um só propósito. Qual propósito? Revelar a Cristo Jesus. E sabe, quando você começa a ter contato com a palavra de Deus, por mais que você leia, por mais que você se aprofunde, quanto mais você estuda e quanto mais você se aprofunda, mais Deus tem a revelar para você dos tesouros celestes, para que você compartilhe isso com as pessoas, mas você nunca vai esgotar essa fonte. Quantas pessoas já passaram antes de nós vasculhando a palavra de Deus, estudando, e nunca esgotou esse tesouro? Esse tesouro é inesgotável, nós podemos sempre nos aproximar da palavra de Deus e nós vamos estar sempre experimentando mais de Deus, mas diz que nunca conseguiremos explicar o seu todo. Nunca. E sabe o que é uma coisa tão linda que eu achei aqui no estudo de hoje? É o parágrafo que está na página 129. Como é que são as pessoas que entram em contato com essa verdade, que estudam a Bíblia, que estão ali aos pés de Jesus aprendendo? Como é essas pessoas? Olha aí, o parágrafo começa: nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo, dele aurir continuamente, participar dele o pão vivo que desceu do céu e prover-se de uma fonte sempre fresca, que sempre produz copioso tesouro. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Amildadamente advir-nos-á um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós, quando ele se achar para comungar conosco, como fazia com Enoque.
Quando esta for, em verdade, a experiência do cristão, ver-se-lhe-ão na vida simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos os que com ele mantêm contato, que esteve com Jesus e dele aprendeu. Olha aí, como é que é a pessoa que anda com Jesus? A pessoa se torna humilde de coração, tem simplicidade, mansidão, brandura. Imagina como deve ser andar com pessoas assim. Bem legal, né? E a palavra de Deus tem esse poder. Quando você entra em comunhão com o céu, é assim que você se torna. Você se torna uma pessoa simples, branda, humilde. E você percebe, opa, esse aí andou com Jesus. Nossa, ele está muito semelhante. As pessoas vê logo a transformação. Vê logo a transformação. E esse é o poder da palavra de Deus. Quando você se propõe a estudar, a comer do pão que desceu do céu, a comungar com Cristo, como aqui disse, fazer da sua oração como se falasse a um amigo. Você começa a viver uma experiência com Cristo que te transforma por completo. Imagina isso, que coisa grandiosa, que experiência maravilhosa. E foi essa experiência que Enoque viveu com Jesus. Ele andou com Jesus a tal ponto de Jesus dizer assim, pronto, vamos lá, vamos comigo. E tomou, e Enoque foi tomado, né? E sabe uma coisa tão linda que eu achei no estudo de hoje, e aí nós finalizamos com esse pensamento, com essa ideia, é que o nosso estudo, ele inicia aqui. Mas quando nós chegarmos no céu, para a escola superior, aí sim nós vamos passar a eternidade toda conhecendo a Deus e nunca vamos esgotar esse conhecimento. Sempre estaremos aprendendo novas coisas das velhas. Pensa que coisa legal. Quando nós chegarmos no céu, Ivanildo, a gente vai compreender de forma mais profunda o amor de Deus. Mas sempre terá novas coisas para aprender. Como é que é isso? A eternidade inteira e ainda vamos estar aprendendo toda a eternidade. Coisas que nós não aprendemos nessa vida, vamos aprender lá no céu. Exatamente. Porque a nossa mente é obscurecida por nossa falta de fé, por nossa falta de comunhão com Cristo. Mas lá não vai ter mais nenhum obstáculo. E pensa ser ensinado pelo próprio Jesus. Que privilégio isso! Nossa, receber a educação do educador, né, ali pessoalmente, que coisa legal. E o último parágrafo fala exatamente disso que nós estamos falando agora. Diz que na eternidade, aqui na página 134, isso, lá na eternidade, estudaremos aquilo que nos teria aberto o entendimento se houvéssemos recebido a iluminação que nos era possível obter aqui. É possível obter essa iluminação aqui? Sim, mas por que não obtemos? Por nossas próprias falhas e fraquezas, né? Através dos séculos infinitos, o tema da redenção ocupará o coração. O que nós vamos pensar pela eternidade inteira? É a redenção, a história de Jesus vindo como homem a essa terra para salvar a humanidade perdida, né? Mente e língua dos remidos, isso vai ocupar, né? A mente e língua dos remidos. Eles compreenderão as verdades que Cristo almejava abrir a seus discípulos e para cuja assimilação, porém, não tinham suficiente fé. Sempre, eu achei isso aqui espetacular, sempre nos serão reveladas novas visões da perfeição e glória de Cristo. Através dos séculos eternos, o fiel pai de família tirará de seu tesouro coisas novas e velhas. O pai de família, quem é esse? Jesus. Jesus eternamente tirará de seu tesouro coisas novas e coisas velhas, e nós passaremos a eternidade conhecendo do amor de Deus e se aprofundando mais e mais e mais, e nunca vamos esgotar essa fonte. Que glorioso é poder estar na escola de Cristo, participar aqui na terra e ter a certeza de que estará lá no céu, na escola superior, recebendo essa educação. Essa é a maior glória, né? Que nós estejamos lá. Não é isso? Grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo que tivemos da Tua Palavra.
Que nós não venhamos, Senhor, guardar o Teu tesouro apenas para nós mesmos, mas que possamos falar para os outros, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e que o Senhor permaneça conosco, Senhor, durante esse dia. Em nome de Teu Filho e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.